Onde ele quer chegar com isso? Essa é uma pergunta que eu me fazia bastante quando eu conheci o Minimalismo é Rosa, o primeiro trampo do Beli Remur que eu tive contato. E esse é um trampo muito intimista. No primeiro momento ele aborda um relacionamento, sexo e rompimentos, e ele faz isso muito bem. A Outra é uma das músicas que eu mais gosto, mas essa intimidade sempre existe com um tipo de hesitação, um conflito de ego. Já pintei tantos retratos, e nenhum deles me retratava. Em Não Me Prendo a Nada tem essa distorção em volta da capacidade de se retratar, uma distorção da própria imagem, que também existe no outro. E pra mim, esse trampo é muito sobre esses dois elementos, o eu e o outro. Nesse caminho, o autotune vem como uma ferramenta essencial. O Beli consegue atingir muitos lugares diferentes com a voz. Se por um lado se cria esse ar etéreo de elevação de algo além do ego, como na toque, elevando o contato com o outro a uma experiência divina, uma variação diferente do autotune também pode expressar essa robotização da voz, que se afasta de uma coisa humana, dá um ar de solidão e ajuda a criar esse autorretrato borrado e embaçado através da voz. O álbum me marcou bastante e foi um primeiro contato meu com uma colaboração do Beli com o McAllister, que, dentre vários singles ótimos, também levaria mais tarde à criação do Ondas. Pra mim, uma das melhores coisas de 2019. Somos cartas nesse rio de ouro, atravesso lares como ondas que anulam. É um trampo muito maduro, tanto da parte do Beli quanto do McAllister, e que deu um impacto na minha forma de consumir música. O Ondas abraça o conceito de ser água, no sentido de abordar o profundo, o mergulho, e a superfície como coisas complementares, com a mesma fluidez entre os dois. E é essa fluidez que eu quero chamar atenção aqui. Quando fala sobre amor, sobre trabalho, sobre arte, transborda que o Ondas se separa muito de uma objetividade e linearidade para dizer o que quer dizer. As ideias e os conceitos estão sempre borrados pela estética visual e lírica cheia de metáforas, que já é bem associado à figura do McAllister. O conceito de objetividade é muito associado à ciência e algo a ser levado a sério e que deve se buscar em qualquer situação. O que não é objetivo, numa lógica de produção, pode ser simplificado, reduzido, tipo para virar menos caracteres ou menos dados. Tudo que não é objetivo é um entrave para a eficiência e o desempenho da comunicação até fora do contexto científico. E obviamente, poesia, por exemplo, é o oposto natural de toda essa lógica de eficiência. Existe um se demorar natural na poesia que não pode ser entendido numa ótica de funcionalismo, como um meio para se chegar em algum lugar. Nessa ótica, ela é simplesmente ruído e entrave na comunicação. Não existe função no enfeite da palavra, no se demorar diante da palavra. Óbvio que isso não significa que, historicamente, a poesia, por exemplo, tenha funções políticas e sociais enormes. Poesia e política são inseparáveis, e o Ondas, naturalmente, é político o tempo todo. Mas, em essência, o Beli no verso se afasta muito da objetividade na fala, ou até se contradiz ativamente quando está falando algumas coisas. Eu me deito nesse vale, enxurrada tropical, minha língua na tua pele, inundando o lençol. Sinto as dores do momento, e esse quarto a afundar, me afogo nessa lama. Está tudo acabado, sobre mim há um mar revolto. Acho que vou me jogar daqui. Eu me perco nesse rio, ansiando pelo mar, da correnteza como um tronco, nos hemisférios desse caos. A própria água, o símbolo principal do álbum, se transforma e aparece em versões diferentes durante o álbum. Pode ser um mar de dor, ou um mar revolto, que afoga e invade o quarto, ou ondas que anulam a dor e um curso d'água que leva tudo. O Byung-Chul Han é um autor que também fala muito sobre isso. No Sociedade da Transparência, ele fala sobre como uma relação transparente é uma relação morta, a qual falta toda e qualquer atração ou vivacidade. Totalmente transparente, segundo ele, é apenas o morto. Na tese dele, no que ele chama de Sociedade da Transparência, toda e qualquer distância deve ser eliminada, pois é um empecilho para o aceleramento do circuito da comunicação e do capital.
Isso se traduz em objetividade, transparência e linearidade. E como o Beli fala nas Janelas que Abri pro Vento, escrevo torto, a vida me mostrou que o retilíneo é medíocre. Visto prata, o dourado nunca me atraiu pras armadilhas. A metáfora e o dançar da palavra que transforma a música do Beli e cria essa imagem dele mesmo distorcida, nublada, como um autorretrato cantado em autotune que se deforma numa fluidez quase como um reflexo na água. Como diz o Byung-Chul Han, o manto figurativo erotiza a palavra. Num outro livro, Sociedade do Cansaço, ele comenta o ato de andar como uma coisa entediante, associado com a objetividade e o funcionalismo de, por exemplo, andar para ir e para voltar do trabalho. Segundo ele, a pessoa que reconhece esse tédio é tentada a procurar um movimento totalmente novo. O correr ou cavalgar não é um modo de andar novo, é um andar acelerado. Mas, por outro lado, a dança representa um movimento totalmente diferente. Só o humano pode dançar. Ele fala que, no andar, o ser é tomado por um tédio profundo, de tal modo que, por essa crise, o tédio transpõe o passo do correr para o passo da dança. Comparada com um andar linear, reto, a dança, com seus movimentos revolucionantes, é um luxo que foge totalmente o princípio do desempenho. É nesse sentido que o Beli e o McAllister, na hora de pintar os retratos do Ondas, fazem com uma liberdade estética e lírica, nada linear, nada transparente e às vezes contraditória. Se ele mostra num momento essa estética urbana, artificial e virtual, logo depois ele pode humanizar esse urbano como uma parte do corpo e do espírito. Sem nada a perder, os ramos como um braço envolvem como fios nas veias desse bairro. Essa não linearidade da palavra me marcou bastante também na obra mais recente do Rincon Sapiência, O Mundo Manicongo, Dramas, Danças e Afro-Raps, mas no último álbum, O Galanga Livre, já saltava muito aos olhos também. O clipe da música Volta Pra Casa é um drama, estrelando a lua de luna, sobre esse processo cansativo de voltar depois do trabalho e da faculdade. Ele tem um olhar super sensível em volta dos medos, desejos e cansaços desse processo rotineiro, e tudo sempre é narrado a partir da dança. Da ansiosidade ao cansaço, a dança representa muito uma intenção de se libertar desse processo linear, cansativo e perigoso. Trabalhadora, voltando pra casa, perguntando pra Deus por que não tenho asas pra voar pelos ares e voltar para o lar. A real, ônibus cheio dói só de pensar. A música e o clipe são lindos demais, e a dança ali e em todo o trabalho do Rincon é primordial. É ela que conduz o álbum. O caráter político da dança e a discussão sobre o corpo e identidade permeiam todo o trampo, e ele faz questão de deixar claro como o Matt dança da maneira dele, colocando muito ali uma identidade que não busca um desempenho, ou menos ainda uma objetividade, mas sim uma expressão que é pessoal, mas também ligada ao coletivo e à ancestralidade. Uma música que me marcou muito no Mundo Manicongo foi essa aqui. Na roupa, mesmo sem festa, tô no peão e seja como for. Na cara larga, queimaram floresta, eu me escondendo, queimando uma flor. O Rincon explora essa estética noturna de baile. A música desenrola como se fosse a mente dele no rolê, e no refrão ele faz referência a dançar, se mover, e a escuridão da noite sem uma direção definida, sem um objetivo claro. E pra mim isso é a essência da ideia. Então, por mais que ele nas músicas e na dança, assim como o Beli de uma forma diferente, chegue em vários lugares com o trampo dele, ele em parte é tão forte justamente por se afastar do linear do andar para um movimento muito mais complicado e que não tem uma direção definida. Na pista vou me mover, eu só não sei pra onde, a multidão eu vejo louco. Meu nome é Otávio e o vídeo de hoje fica por aqui. Os livros que eu mencionei no vídeo são muito bons e eu vou deixar eles e mais umas recomendações para vocês na descrição. Comprar algo por esses links nos dá uma ajudinha a manter o canal. Olha também a nossa campanha de apoio, que é a principal forma pela qual a gente consegue manter esse canal. Muito obrigado pela atenção, espero que você goste das recomendações e tenha uma boa virada de ano. Beijinho, tchau.